Чего, сколько выходило просто? Да, скорее. Где телефон мой? Не знаю. Он тут стоял. Не знаю, Сашка. Телефон не нужен тебе, Саша. Не, закрывай, Саша. Vamos gravar. Vamos gravar. Isto depois fica no site da igreja lá do Porto, é? Não, vamos carregar no YouTube e... No YouTube, e depois quem quiser. Portanto, dá para cá e para o Brasil, etc. Sim. Vou preparar um chá. Fala, se faz favor, com... Está bem. Com chá. Muito bem. Portanto, quantas pessoas colaboram? Não sei, ainda não sei, vamos ver, não temos certeza. Não é tudo hoje. Sim, vamos ver. Mas pelo menos queria celebrar que este evento faz parte de, como foi há 2 anos, faz parte do roteiro ecumênico do Porto. Sim. E estamos a aguardar os membros da Comissão Ecumênica do Porto, mas também toda a gente que interessa, e dos nossos paroquianos, e etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, o evento está aberto para a gente de diferentes confissões cristãs de Portugal e do mundo. E Padre Jerónimo, como está? Estou bem, graças a Deus. Ontem tive um problema a comer filetes de pescada. Eu tenho uma hérnia no esófago e às vezes mete-se ali comida. Depois tenho de beber água ou comer pão para ir para baixo. Mas não é um problema grave, e o médico disse que não tinha. Mas deve-se ter metido uma espinha de peixe e depois ficou preso. E eu não conseguia, estava incomodado e bebia, já foi anteontem ao jantar, bebi água e bebi chá e tudo e não passava. E depois telefonei a um amigo que é gastroenterologista e disse-me, olha, vem ter comigo, não comas nada durante todo o dia, nem bebas. Felizmente que era inverno, porque se fosse verão estar sem beber é uma tortura, mas como era inverno. E depois às 6 da tarde vai ao hospital, mas depois tiveram de me anestesiar para meter uma sonda para ver o que é que tinha. Já não tinha nada, deve ter caído por estar sem comer e sem beber, com a própria saliva desfez-se, mas fez-me uma ferida ao longo do esófago, devia ser uma espinha, que feriu, de maneira que depois disse para só comer assim coisas moles, ovos mexidos e papas e tal.
E pronto, agora já ainda me dói aqui um pouquinho, mas já estou melhor. Mas ontem eu não sabia o que era, estava um pouco preocupado, não é? Aquilo não passava, mas passou, graças a Deus. Está bem. Portanto, o tema geral é a santificação. Sim. É. A santificação é o tema geral. Uhum. Sim. Vamos esperar ainda Pois. 5 minutos Sim, está para bem. entrar mais pessoas. Pois. Ai, as pessoas onde é que entram, não é? Agora- Entram na televisão, não entram fisicamente no. Sim, Sim, e sim, sim. Pois. Sérgio Gomes. Ora, as pessoas que entram aparecem ali. sim, nesta lista. Nesta lista. É isto onde é? Na Roménia. Estava com uma cara naquele dia. É? Em direito, não. Em direto. Direito. Direto. Direito. É a mesma coisa, mas neste sentido, mais direto. Severodonskaya Oblast. Да, видно. А вы, отец Александр, уже в Порту или в России? Я в России, дома, в Краснодаре сейчас, да. Сколько у вас время сейчас? У нас 10. 10. Да, Московское, да, время? да. Понятно. Город что на Руси.
Padre Alexandre está na Rússia. Está na Rússia? Sim, Sim. sim. Pensava que estava no Porto. Aí vê-se tão bem que parece que está mais perto. Entrou o Padre António. Está aqui Está na o lista, Jorge. na lista. Jorge, Padre António, Sérgio Alves. O Padre António já está bom, então. E aqui Está só melhor. o nome. Está só o nome. Não se vê a cara. Se está com melhor cara ou se está ainda com cara de Covid. Ontem tive de fazer, estive 1 hora à espera do exame porque esqueceram que é obrigatório fazer exame ao Covid. De maneira que fizeram um exame e aquilo demorou 1 hora a dar, mas cheguei a casa para jantar às 11 da noite, mas enfim. Carla aqui, desculpem aí, acho. Acho que podemos começar pouco a pouco. Quando quiser. Como acho, Padre Pedro? Sim, eu agora vou escrever também nos grupos do Facebook brasileiros, porque portugueses não há tanto muitos. E devagarinho, sim, o Padre António escreveu aqui: boa tarde, o Padre António não está presente, pois está no trabalho, mas vai gravar a conferência em áudio para mais tarde ouvir. Também, talvez é a esposa. Não, eu vou cumprimentar todos de parte da organização desta conferência. Queria cumprimentar todos. Em primeiro lugar, queria apresentar o nosso conferencista, o Herodiácono Jerônimo Tomás, que é um clérigo da paróquia da Igreja Ortodoxa Russa em Cascais e, ao mesmo tempo, um famoso historiador português. E vamos começar este encontro, que ao mesmo tempo faz parte do roteiro ecumênico do Porto, da Comissão Ecumênica do Porto. E como isto vai dar a palavra ao nosso conferencista, Herodiácono Jerônimo Tomás. Bem-vindo, senhor. Muito bem. Posso começar? Sim. Ora, o tema em discussão é a santificação, e dentro do tema geral da santificação, eu escolhi falar de um ponto particular: colaborar com a graça. Bom, evidentemente, a santificação é o objetivo de todo o cristão e o desejo de todo o homem, no fundo. Desejo, a maior parte das vezes,
inconsciente de se superar a si próprio no espaço, no tempo e em tudo, mas que é um desejo inato na espécie humana. Mas, evidentemente, para nós cristãos que temos uma noção de Deus, sobretudo uma noção da transcendência infinita de Deus, sabemos que, embora o desejo de todo o homem seja transcender-se e tornar-se divino, tem de ser Deus a transpor de lá para cá o fosso que o separa da criatura, que a criatura não pode transpor de cá para lá. E, portanto, a santificação, fica dito de uma vez, porque é importante ter isto em mente, a santificação não é obra do homem, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo que atua em nós e que nos santifica. O que não quer dizer que o homem não deva colaborar nessa obra, e é o tema que eu vou desenvolver. Já na Sagrada Escritura diz, por exemplo, a Epístola de São Pedro, que o nosso objetivo é tornarmos-nos compartícipes da natureza divina. Portanto, é uma expressão que já ocorre na Sagrada Escritura, na Epístola de São Pedro, e que depois foi retomada e desenvolvida pelos padres da Igreja. Usa-se muito em grego a expressão theosis, divinização. O termo só aparece na literatura cristã no século IV, mas o conceito está presente já neste passo da Epístola de São Pedro. E é nesse sentido que São Gregório Palamas veio a escrever que a ação do Espírito Santo nos torna incriados pela graça, quer dizer, nos torna participantes da natureza de Deus, que por definição é incriado, porque é o Criador de todas as coisas, e que o homem se torna participante nessa natureza incriada através da graça. A graça é uma palavra ambígua que é usada em muitos sentidos, não é? Essa história tem graça, uma mulher cheia de graça, no aspecto de dizer que cheia de encantos físicos, é uma palavra que tem muita significação, mas a graça com letra grande é um conceito cristão, curiosamente não aparece no Antigo Testamento. Depois a tradução dos 70 usa a palavra charis para traduzir diversos conceitos do Antigo Testamento, mas só se torna uma noção central no cristianismo. Mesmo no Novo Testamento a palavra charis só aparece nos escritos de São Lucas e de São Paulo. Os outros evangelistas não a usam. Talvez, naturalmente, as escrituras completam-se umas às outras. O São Paulo, como convertido, em que sentiu a força da graça de Deus que o chamava, que quase que o forçava à conversão, tinha uma sensibilidade maior à graça de Deus do que os outros escritores do Novo Testamento. E São Lucas era um homem do círculo dos discípulos de São Paulo e, portanto, também usa o termo que depois, na literatura teológica, tanto do Ocidente como no Oriente, vai tendo uma aplicação muito grande e um uso muito frequente. De qualquer modo, como eu dizia, é uma palavra que tem muitas significações e quando falamos da graça, por excelência, da graça com letra grande, se estamos a falar por escrito, estamos a pensar na graça divinizante, no dom do Espírito Santo, que é o mais elevado dos dons que Deus nos pode dar, porque é o dom em que Deus se nos dá, em se dá a si mesmo a nós.
Portanto, o que não quer dizer, no fundo tudo é graça, porque graça quer dizer aquilo que Deus nos dá gratuitamente, sem que nós o tenhamos merecido, a começar pela existência. Nós nada fizemos para merecer existir. Portanto, a existência é uma graça de Deus e Deus dá-nos muitas graças, a saúde, etc. Mas não é dessas graças com letra pequena que estão em casa, é da graça com letra grande, em que é o próprio Deus que se nos dá para nos divinizar e nos tornar consortes da natureza divina, como diz a Epístola de São Pedro. No Ocidente, a graça tornou-se um grande ponto de discussão e toda a história da teologia e do pensamento cristão do Ocidente está atravessado por esta questão da graça que se foi complicando de tal maneira que hoje em dia os teólogos católicos praticamente não falam de graça porque o termo ficou desqualificado pelo mau uso que se fazia dele e pela confusão que se criou em torno dele. Eu não vou entrar nesse tema, mas basta dizer que a teologia escolástica, a teologia, sobretudo a escolástica recente, a teologia católica do século XVII e XVIII, distingue muitas graças, a graça atual, a graça suficiente, a graça eficaz, a graça natural, a graça sobrenatural, e compreende-se que as pessoas tenham ficado baralhadas por esta abundância de graças, que é quase que é necessário um doutoramento em química para fazer a análise e ver de que graça se trata em cada caso. Mas não é da pura especulação teológica que nos ocupamos. A especulação teológica só nos interessa na medida em que tem aplicação às nossas vidas. E, de facto, nessa discussão sobre a graça, há muitas coisas que não têm aplicação prática e que não vale a pena entrarmos em pormenores. Eu vou apenas tocar em alguns pontos da doutrina católica da graça para os comentar e os criticar. A doutrina da graça no Ocidente latino começa numa época antes do cisma, não se pode falar de uma igreja católica como distinta da igreja ortodoxa, mas no pensamento ocidental o conceito de graça sofreu de dois acidentes, digamos assim. O primeiro foi com Santo Agostinho, nas circunstâncias que eu passo a explicar. Voltando um pouco atrás, se é verdade que o ideal do cristão é ser outro Cristo, ou de imitar a natureza divina, como diz São Gregório de Nissa, o cristianismo é a imitação da natureza divina. Se é verdade, nos primeiros tempos do cristianismo, esta imitação, esta configuração com Cristo, consistia sobretudo na disponibilidade para o martírio. Cristo entregou-se nas mãos dos malfeitores por nosso amor, era a ideia de sofrer uma paixão como Cristo sofreu, ao mesmo tempo imitá-lo e associarmos-nos à paixão redentora de Cristo. É muito claro nas epístolas de Santo Inácio de Antioquia, em que diz que ele é trigo e que quer ser moído pelos dentes de leões para se tornar um pão digno de Cristo. Portanto, este desejo de martírio, não por masoquismo, por querer sofrer, mas por se querer irmanar com Cristo. Claro, quando acabaram as perseguições, esta possibilidade esvaiu-se. E então, não é por acaso que é nessa altura que aparece o monaquismo, porque o monaquismo aparece como uma alternativa ao martírio, não no sentido também masoquista, outra vez,
ser uma busca de um sofrimento alternativo à perseguição, mas uma busca da configuração com Cristo por outras vias. E na tradição ortodoxa, na tradição oriental em geral, sempre o monaquismo foi considerado como o ideal, o modelo a atingir. Não é por acaso que São Gregório de Nissa escreveu um tratado da perfeição, a quem é que ele é dirigido? Ao monge Olímpio, acerca da perfeição e como deve ser o cristão. Ele escreve a um monge para lhe inculcar os ideais monásticos, mas diz como deve ser o cristão, porque é um modelo. A espiritualidade monástica é considerada um modelo para todos os cristãos, de que uns se aproximam mais, outros menos, conforme os seus dotes, as suas capacidades, a sua vocação, mas é considerado um modelo. Ora, inerente à vida monástica está a ascese, todas as práticas de autodomínio, de obediência, de jejum, de oração constante, tudo isto faz parte dessa ascese. Ascese quer dizer exercício em grego, askesis, deste exercício para colaborar, como eu dizia, colaborar com a graça do Espírito Santo e assim atingir a divinização individual, a associação a Cristo pela identificação nesse aspecto. Ora, o monaquismo veio do Oriente para o Ocidente e quando chegou ao Ocidente houve um monge Pelágio, um monge de origem britânica. É curioso que é o primeiro escritor que se conhece nas Ilhas Britânicas. Foi a primeira pessoa que nos deixou uma obra que a nós tenha chegado. Pelágio, cheio de boas intenções, naturalmente, mas com pouca cultura e entusiasmado pelo ideal monástico, negou a necessidade da graça divina. O homem, pelo seu esforço, pode se aproximar de Deus. A graça de Deus, que Deus nos deu, é as Escrituras e a Igreja, onde nos podemos instruir, os modelos que podemos imitar, portanto, algo de exterior. Portanto, não pensou na ação interior da graça no interior da alma. Bom, e, portanto, chegou a esta conclusão que uma vez que estamos dentro da Igreja, que temos a Escritura, que temos o exemplo dos santos, agora só temos que os seguir e não precisamos de mais ajuda de Deus. A intenção dele não era proclamar a liberdade ou a alforria perante Deus, era insistir na necessidade da ascese. Mas naturalmente teve uma ideia um pouco simples demais e acabou por negar a necessidade da graça. Por isso que são os dois elementos que são inseparáveis, da graça santificante, da graça com letra grande, como dizia há pouco. Santo Agostinho saiu à liça a contradizê-lo, e como muitas vezes acontece em todas as polémicas, um extremo clama por outro extremo, não é? Como diz no Salmo 41, um abismo clama por outro abismo. E o Santo Agostinho, insistindo na necessidade da graça, inclinou-se para o extremo oposto, que foi, não que o Santo Agostinho fosse contra o monaquismo, Santo Agostinho, em novo, não conhecia a existência do monaquismo. E depois ouviu falar, entusiasmou-se com a ideia e criou uma comunidade monástica para que escreveu uma regra, a regra de Santo Agostinho, e que viviam com ele na residência episcopal e que faziam vida monástica com ele e ele com eles. Portanto,
Santo Agostinho não era contra o monaquismo, mas no aspecto teórico, contrapôs a esta ideia, a ideia da omnipotência da graça, que, levada às suas últimas consequências, dispensa a colaboração do homem. Foi por isso que eu quis falar desse aspecto, porque nem o Pelágio tinha razão ao imaginar que o homem se podia santificar pelos seus próprios meios, utilizando apenas o exemplo dos santos e a guia das Escrituras. O Santo Agostinho exagerou no sentido contrário e abriu a porta para que muitos séculos mais tarde certas posições extremistas dos reformadores protestantes e mesmo dentro da Igreja Católica certas correntes como é o caso da doutrina do jesuíta espanhol Molinos, o quietismo, quer dizer, o homem deve ser tão transparente, tão dócil à graça, que se deve deixar santificar por ela sem nada fazer. Portanto, reduzir o cristão à passividade esperando que a graça, ora, a graça atua em nós conforme há um diálogo. Esta ideia de diálogo é importante e vemos isso, por exemplo, logo nos Atos dos Apóstolos, na história do centurião Cornélio. Cornélio era um pagão, não era judeu. Diz os Atos dos Apóstolos que era um homem temente a Deus, que é a expressão que usam frequentemente para os que não eram judeus, mas que tinham uma noção de Deus e do respeito que a Deus é devido, muitas vezes são designados por um homem temente a Deus. Era um homem temente a Deus e apareceu-lhe um anjo que lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas foram acolhidas por Deus e por isso Deus te vai enviar alguém que te conduza pelo reto caminho, e depois mandou encontrar-se com São Pedro. Mas aqui temos exatamente um exemplo que é indiscutível, porque é da Sagrada Escritura, da colaboração e do diálogo entre a graça entre o livre-arbítrio, entre a vontade do homem e a graça divina. Ele, por sua iniciativa, por sua bondade natural, praticava a esmola e a oração, e Deus aceitou essa boa vontade da parte dele para lhe enviar ou proporcionar um encontro com São Pedro, que depois o batizou e que o integrou na Igreja. São João Crisóstomo exprime um pouco esta ideia da conjunção da vontade com a vontade divina, em que ambas têm a sua iniciativa, numa frase sintética. Eu estava a ver, num comentário, num comentário sobre uma epístola de São Paulo que diz: crer no seu começo depende das nossas boas disposições. Nem Deus, nem a graça do Espírito se antecipam ao nosso propósito, mas Ele chama-nos exteriormente, por intermédio da Escritura, por intermédio dos exemplos dos santos, e espera que de bom grado avancemos por nós mesmos. Então, quando temos já avançado, fornece-nos toda a ajuda que vem dele. Esta frase, depois há outra que citarei mais tarde, São Cirilo de Alexandria, que é semelhante, mas exprime exatamente esta ideia da colaboração entre a graça e a vontade do homem. Não é? Quando nós mostramos, como ao centurião Cornélio, uma vontade de praticar o bem, de nos acercarmos de Deus, etc., Deus ajuda-nos por ajudas externas e internas, como aconteceu, externas, como
ter proporcionado o encontro de Cornélio com São Pedro, e internas, como por uma inspiração interior da graça, como aconteceu com São Paulo, não é? Que viu uma luz e ouviu uma voz que lhe falava. Portanto, de muitas maneiras nos fala Deus, pelos acontecimentos, pelas pessoas, pelas escrituras. Tudo isto são graças que Deus nos concede para nos preparar para a tal graça com letra grande, que é a graça da divinização. Eu estava a dizer há pouco, comecei a dizer há pouco, que no Ocidente a história e a doutrina da graça sofreu 2 acidentes. Um dos acidentes foi a intervenção de Santo Agostinho. O Ocidente tinha muito poucos teólogos. O Santo Agostinho era um homem da Igreja, foi um grande santo, um grande doutor, mas para a consciência eclesial tornou-se difícil compará-lo, porque nenhum santo é infalível por si só. A verdade é sinfónica. E praticamente o único grande teólogo que escreveu em latim e que era acessível na Idade Média a quem não sabia grego era o Santo Agostinho, e daí o ter-se elevado a doutrina de Santo Agostinho a um pedestal demasiado subido e fazer ele quase um infalível. Logo, há outros aspectos da doutrina de Santo Agostinho que são discutíveis, mas este aspecto desta omnipresença, desta omnipotência, desta quase que ditadura da graça, foi um aspecto que foi desde logo contestado. E foi contestado por homens formados na tradição monástica do Oriente e que, portanto, estavam habituados a uma vida de esforço permanente, de ascese, como era o caso de São João Cassiano e dos seus discípulos. E daí resultou uma polémica que acabou por os discípulos de Santo Agostinho, num concílio reunido em Orange, no sul da França, em 529, não condenaram especificamente as pessoas de São João Cassiano. São João Cassiano em Marselha sempre foi objeto de culto e tinha uma festa celebrada com 8 avário, portanto, durante 8 dias, porque era considerada uma das glórias locais. Portanto, ele não foi condenado, mas algumas das suas afirmações foram condenadas nesse concílio de Orange, que depois veio a ser recolhido quando foi inventada a imprensa e apareceram as primeiras coleções de cânones. Apareceu em circulação esses cânones de Orange que levaram a um certo descrédito da escola de Marselha. Bom, e no século XVII vieram-lhe a chamar-lhes semipelagianos. Eu já vi no dicionário de Teologia Católica dizer o semipelagianismo é uma tentativa herética de conciliar o pelagianismo com a doutrina católica. Longe de São João Cassiano e dos seus discípulos, eles nem se referem a plágio, eles só se opõem aos excessos de Santo Agostinho. Santo Agostinho opôs-se a plágio e eles não se opõem à pessoa de Santo Agostinho, mas aos excessos de Santo Agostinho. E, portanto, não havia qualquer tentativa de conciliar os extremos. Ele repontava em nome da consciência cristã e da sua própria consciência individual, em que sabia senhor de si mesmo e do seu livre arbítrio. Bom, de qualquer modo, o pensamento de Santo Agostinho marcou demasiadamente o pensamento medieval no Ocidente. E este descrédito lançado sobre a escola de Marselha também não teve efeitos mais perniciosos, porque não tiraram dele todas as consequências. Quem veio a tirar foram os reformadores
protestantes do século XVI, que tiraram as últimas consequências do pensamento de Santo Agostinho e, por exemplo, como toda a gente sabe, Lutero, que era monge, renunciou ao monacato, casou-se e naquela comunidade que criou, ele aboliu o monaquismo. E as igrejas protestantes todas acabaram por abolir o monaquismo, até com um argumento que foi criticado mesmo por outros reformadores protestantes mais esclarecidos que Lutero, porque Lutero chegou a afirmar que as boas obras podem ser um obstáculo para a salvação. Porque nos dão uma sensação de autossuficiência, de que por nós próprios podemos fazer alguma coisa. Claro, é uma afirmação que não se podem tirar as consequências lógicas. As boas obras nunca podem ser um obstáculo à salvação. Podem ser o orgulho que nos advenha da prática de boas obras pode se tornar um obstáculo à salvação, mas não as boas obras em si. Melanchthon, nesse aspecto e noutros, Lutero, nesse aspecto e noutros, foi corrigido por Melanchthon. Lutero escreveu um livro, era a resposta a um livro de Erasmo que escreveu De Libero Arbitrio, o Tratado do Livre-Arbítrio, e ele escreveu De Servo Arbitrio, do arbítrio servo, quer dizer, em que defendia que, inquinada pelo pecado original, a natureza humana não é capaz de produzir nada de bom. O arbítrio está viciado na raiz e, portanto, tudo o que fizemos de mal é da nossa iniciativa e não somos capazes de, por nosso bem, por nosso esforço, de praticar o bem. E Melanchthon corrigiu e o Lutero humildemente aceitou a crítica que lhe fez Melanchthon e proibiu que se fizessem novas edições do seu tratado De Servo Arbitrio e encomendou que lessem antes a obra de Melanchthon. Honra-lhe seja feita, que se retratou desse excesso em que caiu. Bom, um outro problema em que, um outro acidente, como eu há pouco dizia, em que sucedeu à teologia ocidental, foi a irrupção do pensamento de Aristóteles no século XIII. Aristóteles era um homem que concebia... Aristóteles admitia a existência de Deus, mas um Deus imóvel, um Deus que podia ser objeto de amor por parte dos homens, mas que não era sujeito de amor, portanto era um Deus impassível, que não amava os homens. E de certo modo podemos dizer que o Deus de Aristóteles era como a lua, que provoca as marés sem sair do sítio em que está. O Deus atrai pela beleza da ideia de Deus e provoca movimentos, uma espécie de maré alta em ação a ele, permanecendo ele imóvel. Bom, mas, portanto, a ideia de Aristóteles é a ideia da natureza que se basta, uma natureza autossuficiente que se basta a si mesma. Quando no século XIII se começaram a importar, aconteceu que alguns tratados de Aristóteles não foram traduzidos do grego em latim, foram traduzidos do grego em árabe e depois do árabe em latim. E São Tomás de Aquino veio a conhecer esses tratados de Aristóteles por intermédio das traduções feitas do árabe. E, por exemplo, nos seus primeiros escritos, ele dizia, como eu dizia há bocado, que o homem naturalmente anseia por
por se superar a si mesmo, por se divinizar. Esta ideia que São Tomás de Aquino aceitou nos primeiros tempos, depois retratou-se dela com base num postulado aristotélico. Aristóteles dizia: a natureza dá a cada ser todos os meios para atingir os seus objetivos. Claro que o objetivo do cão ou do gato não é muito longe, é comer, reproduzir, etc. Mas aplicava isto também ao homem. E como o homem não pode, por si próprio, atingir Deus, ele daí concluiu que o desejo de ver a Deus não é um desejo natural. Ao contrário do que dizia Santo Agostinho, feciste nós até domine id requietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está irrequieto até que repousa em ti. Esta ansiedade própria da criatura que se quer superar, o desejo de ver a Deus não é um desejo natural do homem, é um desejo acrescentado. Consecutivo, é um desejo ilícito, quer dizer, excitado no homem pelo conhecimento do seu objeto. Bom, e daí, desenvolvendo esta ideia, o cardeal Tomás de Vio, no princípio do século XVI, conhecido por Caetano, porque foi bispo de Gaeta, expressou uma doutrina que veio também a inquinar este problema da graça, que é a doutrina da natureza pura. A natureza pura é a natureza entrega a si própria, sem o socorro da revelação, e para a natureza pura não existe esse desejo de ver a Deus, nem o desejo de se identificar com Deus. E, portanto, de certo modo, esta teoria da natureza pura, que de certo modo preparou o caminho ao laicismo dos tempos modernos, porque ele admitia que a natureza era capaz de uma certa perfeição em si, independentemente de Deus. E isso justificava aquele culto da antiguidade greco-romana que se propagou com o Renascimento. E esse culto explicava-se exatamente, pois era uma civilização que não era cristã, mas que atingiu a perfeição humana. Portanto, a ideia é que pode haver uma perfeição humana à qual se pode sobrepor uma perfeição divina. E isso daí influiu também na doutrina da graça, porque por um caminho verticalmente oposto chegava ao mesmo ponto que já tinha chegado Santo Agostinho, quer dizer, o homem só ama a Deus quando Deus se lhe revela. Portanto, partir do princípio que há sempre uma ação de Deus, mas que nos move interiormente para nos aproximarmos dele. E, portanto, reduz a pouco a iniciativa humana. É curioso notar que já, entretanto, os teólogos da escola franciscana tinham visto o perigo desta doutrina, não a da doutrina do cardeal de Vio, que é posterior, mas da doutrina aristotélica da natureza como algo de fechado e de autossuficiente, e explicaram que a graça de Deus é necessária para a salvação, não é necessário, mas a graça de Deus merece-se. E há uma expressão interessante que ele diz: não se merece de condigno, mas merece-se de congruo, quer dizer, evidentemente que ninguém, se a graça de Deus é uma graça divinizante, que faz o homem identificar-se com Deus e que Deus é infinito, essa graça nunca o pode o homem merecer, por mais boas obras e bons pensamentos que tenha, nunca merece a graça da divinização, porque a distância de Deus ao homem é infinita, e
se Deus não transpuser o abismo de lá para cá, o homem não o pode transpor de cá para lá. De qualquer modo, eles dizem, o homem não pode merecer na plenitude do termo, merecer de condigno, como uma coisa de que seja digno, a graça de Deus, mas pode merecê-la de congruo, quer dizer, pela aliança que houve entre Deus e o homem, as três alianças, a aliança de Deus com Noé, com a criação inteira depois do dilúvio, a velha aliança de Moisés e depois a nova aliança de Cristo, que é a definitiva e a que supera todas. Ora, por esta aliança, Deus ofereceu ao homem a capacidade de se salvar e a capacidade de se transcender. E, portanto, o homem pode ser digno da graça de Deus, não porque o tenha um merecimento que se compare para dar a Deus em troca daquilo que recebe, mas em virtude da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus às suas promessas. É interessante que na versão bíblica dos 70, a palavra charis, graça, aparece por vezes para traduzir o que em hebraico quer dizer, a palavra que significa fidelidade. Uma outra tentativa de reagir contra este imperialismo da graça é a do teólogo jesuíta Molina, porque Molina desenvolve uma teoria, não vamos entrar agora aqui em pormenores teológicos, mas ele diz, sim, Deus dá a sua graça, o homem para praticar boas obras precisa da graça de Deus, mas Deus dá a graça àqueles a quem na sua presciência, porque Deus sabe tudo previamente, ou Deus está fora do tempo, é contemporaneamente, é simultaneamente contemporâneo de todas as idades, como explica Santo Agostinho no livro 10º das Confissões, que é muito interessante, que de certo modo antecipa a teoria da relatividade. O tempo só existe na criatura, não existe no Criador. Portanto, Deus, que é contemporâneo de todas as idades, sabe o uso que cada um fará da graça de Deus e, portanto, àquele de quem sabe que fará um bom uso, Deus dá mais graças, como foi o caso de São Paulo. Ele tinha-o predestinado, tinha-o escolhido para uma missão e deu-lhe uma graça especial porque sabia que ele ia utilizá-la bem. Bom, estas teorias sobre a graça depois tornou-se entre a tentativa de conciliar Aristóteles com Santo Agostinho, de conciliar a ideia de livre-arbítrio com a ideia da omnipotência da graça divina, levou a uma discussão tão complexa, tão subtil entre os teólogos, que houve um Papa que acabou por proibir que se discutisse tal assunto. Em 1607, porque nunca mais acabavam as querelas, proibiu que se discutisse o assunto. É uma solução drástica e radical, mas e que tirou as dores de cabeça ao Papa, mas de qualquer modo, um assunto que é essencial para a nossa salvação, como diz um historiador francês, não me lembro agora o nome dele, mas que morreu há 2 anos, foi um historiador das ideias religiosas em França, etc. E ele diz... O Papa proibiu as pessoas de discutirem o assunto, mas as pessoas têm o direito de saber se agem ou se são agidas. Quer dizer, se conjugam a si próprias na voz ativa ou simplesmente na voz passiva. Se são meras marionetes de Deus, que Deus, por cordelinhos invisíveis, faz atuar neste palco, que é o mundo, ou se exigem por ela. Os padres gregos
nunca entraram na discussão deste problema, porque este problema foi causado no Ocidente pela discussão entre Pelágio e Santo Agostinho, depois entre Santo Agostinho e a geração posterior, como São João Cassiano, etc. Foi um problema a que a Igreja grega permaneceu alheia, e depois ainda mais o problema da irrupção do aristotelismo na Baixa Idade Média, de modo os padres falam de sinergeia, sin, conjuntamente, ergein, agir, em a palavra latina, ou nas línguas latinas, correspondente a sinergeia, é cooperação. Cooperar, quer dizer, operar juntamente. Também aí os teólogos católicos mais recentes procuraram reprovar o uso de sinergia, sinergismo, porque a palavra também passou ao latim, mas não tanto para se oporem aos padres gregos e à doutrina tradicional da Igreja, mas por causa do uso que fizeram desse termo os reformadores protestantes. Os reformadores protestantes estavam muito influenciados pela filosofia nominalista, que diziam, portanto, as ideias universais, a ideia de bem, a ideia de justiça, não existem na realidade. São nomes, são etiquetas que o homem cola, dizendo isto é justo, isto é bom, etc. O que, de certo modo, é uma ideia perigosa, porque passa a ser o homem a seguir o seu critério para definir o que é bom, a colar etiquetas. Mas, de qualquer modo, os nominalistas, não aceitando as ideias universais, não aceitavam o conhecimento natural de Deus, quer dizer, de Deus como perfeição das perfeições, de Deus como suma bondade, como suma justiça, suma beleza, tudo aquilo que quisermos dizer, porque para eles a beleza, a justiça, tudo isto eram nomes que os homens diziam, e Deus era essencialmente vontade. E aí está também onde se inspiraram os reformadores para a ideia da sola Scriptura, só a Escritura, como única regra de fé. A Escritura em que Deus se revelou, porque alguns dos nominalistas mais extremos, como Guilherme Doucan, afirmaram coisas quase escandalosas. Por exemplo, Deus encarnou em homem porque quis, mas se quisesse podia ter encarnado em burro. E outra afirmação também chocante diz, não matarás, é o bem porque Deus disse não matarás, mas Deus se quisesse teria dito matarás e então o bem seria matar. Quer dizer, não existe uma ideia de bem eterna com a qual o homem se deva conformar. É uma ideia arbitrária de Deus. Ora, se a vontade de Deus é arbitrária, só se pode conhecer através da revelação. E, portanto, o conhecimento natural de Deus fica prejudicado. E não se compreende, por exemplo, o caso do centurião Cornélio, que eu dizia até pouco, que mereceu receber a visita de São Pedro, porque Deus levou em atenção as suas esmolas e as suas orações. Ora, os nominalistas, dentro desta ideia de que nada existe a não ser as coisas concretas, os indivíduos é que existem, tenderam a negar a substancialidade da graça de Deus. Bom, aqui há um outro problema, que em todo o pensamento ocidental o Espírito Santo sempre desempenhou um papel demasiado pequeno. As igrejas do Ocidente nunca desenvolveram uma verdadeira teologia do Espírito Santo. E, portanto, ignorando que a graça santificante é uma energia do Espírito Santo que age em nós, vieram a querer, até como os teólogos católicos mais recentes, a afirmar que a graça santificante é ela própria uma criatura, o que é um absurdo. Não é? Quer dizer, a graça que nos diviniza não é divina por natureza, é uma criatura de Deus.
Bom, mas os reformadores protestantes estavam muito influenciados pela filosofia do nominalismo e, portanto, tendiam a minimizar a existência da graça de Deus dentro do homem, dessa graça divinizante. E concebiam. Lutero primeiro falou apenas da docilidade à graça de Deus, mas depois o Melanchthon deitou água na fervura e então vieram a conceber a ideia de uma cooperação entre o homem e Deus. Bom, e houve teólogos que repontaram, teólogos católicos que repontaram contra esta ideia, mas tendo ideia, não a ideia de cooperação que vem dos padres do deserto, os padres do deserto não eram teóricos, mas subjacente à sua doutrina ascética está esta ideia de que o homem cooperando com a graça, autodominando-se para se tornar dócil à graça de Deus, aproxima-se de Deus. Estes teólogos protestantes puseram a questão como sendo duas coisas lado a lado. E essa ideia, naturalmente, o homem nunca está ao lado de Deus, o homem está cá em baixo e Deus está lá em cima. Portanto, essa ideia de cooperação como entre duas pessoas é de excluir, mas não é de excluir a cooperação dentro de cada um de nós, dos impulsos da graça, com a nossa vontade. E é o que eu lembro, São Gregório Magno escreveu: non dormientibus, sed satagentibus sum divina beneficia. Quer dizer, os benefícios divinos não são para os que dormem, mas para os que combatem. E é o que alguns padres viram como interpretação simbólica daquele episódio do Gênesis em que Jacó luta com o anjo uma noite inteira. Esta luta de Jacó com o anjo é o símbolo da nossa luta para nos apropriarmos do bem, para nos apropriarmos da graça santificante. Não é uma questão de ser digno ou de ser indigno, é uma questão de fazer esforço. E recordo a esse propósito, para terminar, porque depois não quero demorar demasiadamente, uma frase de São Cirilo de Alexandria que condiz com a frase de São João Crisóstomo que citei ao começo. É um pouco a mesma doutrina. Há uma fé que depende de nós e uma fé que vem de Deus. O que alguns filósofos, alguns teólogos chamaram a fé que vem de nós uma fé informe. Mas o essencial desta fé informe, desta fé natural, anterior à revelação de Deus, é o colocar-nos numa posição de não autossuficiência, uma consciência da nossa natureza de criaturas e da nossa finitude como criaturas. Portanto, a base para uma fé positiva no Deus que se revelou é uma atitude da nossa parte que consiste simplesmente em dizer: eu não sou Deus. Quer dizer, eu não sou o absoluto. Eu não devo a mim próprio a minha existência. Não sou eu que estabeleço os critérios do que é bem e do que é mau. Eu sujeito-me a elas. Esta consciência que cada um de nós tem de que não é Deus, quer dizer, que não é o princípio de tudo e que não é a norma de tudo, mas que se tem de sujeitar àquele que é o princípio e àquele que é a norma, digamos, essa fé informe, essa fé natural que nos prepara para receber, então, a fé
autêntica no Deus de amor, tal como se nos revelou na Escritura e como se revelou, independentemente da Escritura, nos revelou no drama de Cristo, que foi sacrificado para obedecer ao Pai e que se ofereceu pela humanidade. Bom, isto é um parênteses, eu repito do princípio a frase de São Cirilo de Alexandria: há uma fé que depende de nós e uma fé que vem de Deus. Pois se nos compete começar e pôr em Deus todas as nossas forças, a nossa confiança e a nossa fé, cabe à graça de Deus tornar-nos perseverantes e firmes. Aqui está presente esta ideia do diálogo. Nós estamos dispostos, Deus dá-nos a fé, nós pedimos e assim sucessivamente. É um pouco o que também na vida de Moisés, São Gregório de Nissa desenvolve a doutrina da epectase. A nossa alma, na medida em que recebe Deus, torna-se, amplia-se e torna-se, adquire uma maior capacidade para receber a Deus. E portanto, isto naquele diálogo constante entre o homem e Deus. O homem que se abre a Deus, Deus que se dá ao homem, mas que ao dar-se ao homem amplia o homem, o torna maior, o torna mais capaz de Deus, e quando ele se torna aberto a essa nova capacidade, Deus dá-lhe novas graças e ele vai crescendo. Este crescimento na santidade é obra de um diálogo constante entre a vontade e a graça. Portanto, a santificação, concluindo como comecei, a santificação não é obra nossa, é obra do Espírito Santo, mas é uma obra que o Espírito Santo não leva a cabo em nós sem a nossa cooperação. Deus não salva quem não quer ser salvo. E querer ser salvo não é só desejar, é preparar-se para isso. Isto, neste momento em que nos preparamos para começar a Quaresma que é um período em que todo o cristão é convidado a levar, digamos, uma vida de monge, uma vida monástica. Eu lembro da definição, de uma definição que dá São Macário. O monge é chamado monge, monge vem de monachos, vem de monos só, mas a solidão, o ser só no sentido de ser solteiro, o ser só no sentido de se afastar da sociedade, seja para o deserto, seja para uma gruta, seja para uma comunidade religiosa, a solidão é um meio para obter uma maior comunicação com Deus, para abstrairmos das necessidades e das preocupações deste mundo. E é por isso que São Macário disse: monge é chamado monge, em português, entre monos e monachos, não é tão clara a união, mas monachos vem de monos só. O monge é chamado monge por esta razão, porque dia e noite tem comércio com Deus, e fora de Deus nenhuma coisa imagina. É esta entrega total a Deus que somos convidados, de maneira muito especial, a praticar durante a Quaresma, mas a praticar ativamente, pela oração intensa, pelo jejum, pela obediência, pela caridade e por todas as outras virtudes cristãs. Portanto, que nos fique para esta Quaresma este pensamento que, se a Quaresma nos prepara para a Páscoa, e a Páscoa celebra a ressurreição de Cristo, e nós queremos ressuscitar com Cristo para uma nova vida, temos de morrer com Ele e temos de nos preparar para isso. E é por este concurso da nossa vontade, por este exercício das virtudes e dos exercícios ascéticos, que nos preparamos durante a Quaresma para a Páscoa, para ressuscitarmos com Cristo para a vida eterna, para uma vida
divina, em que seremos partícipes da natureza divina, como diz São Pedro na sua epístola. E pronto, estão aqui os temas de reflexão. Claro que estas últimas palavras são as que têm mais aplicação prática. Eu perdi-me talvez um pouco a discutir minúcias teológicas, mas eu queria explicar que a Igreja Ortodoxa encontra nos padres da Igreja uma doutrina mais equilibrada que as doutrinas da Igreja latina, que vivem atormentadas nessa luta entre o livre-arbítrio e a graça de Deus, a iniciativa do homem e a iniciativa de Deus, e a Igreja propõe-nos isto muito simplesmente: cooperarmos com a graça de Deus para a nossa santificação. E pronto. Obrigado. Muito obrigado. Agora, se há perguntas, pode ser escritas no nosso chat ou levar a mão. Tem lá um botão especial para levar a mão e depois ligar o seu microfone e perguntar. Damos prioridade para os portugueses e brasileiros que estão aqui. Se faz favor. João Pereira? Não? Podem fazer as perguntas todas que quiserem. Eu só respondo se souber. Juliana? Não? Alexei e Cristina? Os brasileiros da nossa paróquia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, eu agradeço muito, mas assim, não temos dúvidas nesse momento, assim, não nos preparamos para alguma, mas agradecemos a palestra. Muito obrigada. Estás prontas a viver como os monges no período da Quaresma? Ou ainda não? Vamos nos preparar. Porque a ideia é que vós têm que viver como os monges e os monges como os anjos. Sim, como diz... muitas vezes chama-se a vida angélica, a vida monástica. E porque nós também não estamos prontos, os monges, viver como os anjos, por isso entendemos que vós também não são preparados a viver mesmo como os monges. É difícil mesmo, realmente os monges têm que ter aptidão para isso, porque não é fácil, mas eu admiro muito. E eu agradeço muito porque os monges são aqueles que ainda seguram o mundo, né? Que rezam pelo mundo, por todos nós, e que ainda Deus tem misericórdia de nós. Sim. Muito obrigado. Não, a ideia principal é que na Igreja não há uma espiritualidade para os leigos e uma espiritualidade para os monges. A espiritualidade é toda a mesma. Claro, cada um tem os seus deveres. Um monge, por definição, não tem filhos. E uma pessoa que tem filhos não pode deixar os filhos em casa para passar o dia na igreja e a noite a rezar e deixar os filhos sem comer, não é? Portanto, há deveres diferentes. Não é isso que está em causa. Claro que Sim. o monge é monge, exatamente, renuncia ao casamento para ter maior disponibilidade para estar com Deus. Agora uma questão... Já agora, uma virtude monástica muito importante é a obediência. E a obediência implica a aceitação do nosso estatuto. Quem tem filhos tem a obrigação, aceitou também de congruo, por contrato, se aceitou ter filhos, aceitou o encargo de os educar e, portanto, tem de o cumprir. Diga, Alexei, diga. Mas é muito mais fácil um monge cumprir a Quaresma ou se tornar como um anjo
se o monge estiver isolado do que o monge está numa sociedade, né, Numa comunidade, uma na comunidade. cidade, enfim. É muito mais fácil quando ele está isolado, não é? No Ou não? mosteiro, por exemplo. Bem, há muitas formas de espiritualidade. Naturalmente, uma pessoa que tenha uma espiritualidade mais centrada na vida litúrgica está melhor no mosteiro do que isolado, porque isolado não pode ter a vida litúrgica, e por isso tradicionalmente se considerou sempre a vida ermítica, a vida anacorética, a vida de isolamento, já como um objetivo que é só para alguns, não é? E uma pessoa não começa por aí. É um estágio mais avançado, certo? Exatamente. Nós sabemos que o Santo Antão, que viveu no deserto, em solidão, sem falar com ninguém, aí nem tinha socorro da vida litúrgica, nem dos próprios sacramentos, porque não tinha quem os ministrasse. Mas isso porque já estava também num estado de intimidade com Deus, que não precisava tanto desses apoios externos como nós precisamos. Mas também precisa de muito coragem, porque às vezes só falta coragem para começar, porque depois Deus nos ajuda, mas aquele que não tem coragem de começar, de fazer pelo menos uma semana, 2 de Quaresma, é claro que depois não consegue fazer nada. Há um versículo do Salmo 76 em que é bom meditarmos durante a Quaresma e que vem um pouco ao abrigo disto que eu disse. Agora comecei e disse: esta mutação veio da destra do Altíssimo. Quer dizer, tomei a decisão de começar uma vida nova, uma vida de maior piedade, de maior esforço. E essa mutação veio da destra do Altíssimo, quer dizer, Deus que escreve direito por linhas tortas e que age junto de nós pelos mais variados caminhos, levou-nos a tomar essa decisão. Temos de a tomar como nossa e aceitá-la, que ela é da mão de Deus, porque vem ao encontro do que Deus espera de nós. Portanto, essa ideia, agora comecei. Mas, sim, eu percebo. Mas aí a tentação não é maior também? Não somos mais tentados quando acontece isso? Quando... Tentação no mundo. Pois, os espirituais e os padres do deserto e sem ser do deserto ensinam que quanto mais se progride na vida espiritual, mais tentações ou mais fortes tentações sofremos, mas quer dizer, a prudência não é a virtude suprema. Não vamos evitar progredir na vida espiritual para não sofrermos tentações, porque conforme vimos neste diálogo entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura, quando nós damos um passo, Deus dá mais uma graça que nos ajuda a preparar o passo seguinte. E, portanto, as tentações que sofremos hoje podem ser mais fortes do que as que sofremos ontem, mas também porque as vencemos as de ontem, Deus dá-nos forças para superar melhor as tentações de hoje, não é? Então, há sempre este diálogo e esta... A tentação não é um pecado, é um motivo de crescer ou cair. Pois, exatamente. A tentação, o ser tentado não é um pecado, até muitas vezes é uma ocasião de virtude. E por isso nós pedimos a Deus que não nos deixe cair na tentação. É a tradução mais corrente do Pai Nosso, não é? Não nos submetas à tentação, não nos forces à tentação, não, traduzimos normalmente não nos deixes cair em tentação. Portanto, o que temos de pedir a Deus é que não nos
tente ou que não permita que o inimigo nos tente para além do limite das nossas forças, as nossas forças reforçadas pelos dons da graça que Deus nos fez até aqui. Mas também sem tentações não é possível a salvação. Estes são os passos que temos que ultrapassar e os motivos de crescer. Exatamente, sem tentações caímos no quietismo, ficar à espera que Deus atua em nós, e Deus não atua em nós sem o nosso consentimento. Portanto, as tentações são necessárias de certo modo, fazem parte do plano da salvação. Obrigado. O próprio Cristo foi tentado, não esqueçamos. Sim. O demónio tentou, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o demónio tentou por 3 vezes. E ele superou essas tentações. Se Cristo foi tentado, porque é que nós nos recusamos a ser tentado? É porque o mistério da ressurreição passa pelo mistério da morte. Portanto, Cristo mereceu ressuscitar porque se sujeitou à morte. Esta mortificação cotidiana dos nossos instintos, etc., permite-nos também superar a tentação e sermos co-herdeiros da ressurreição e da glorificação de Cristo. Sempre temos que lembrar-nos o voto que fazemos no batismo, que renunciamos a Satanás e aderimos ao Cristo. É um pouco difícil lembrar sempre, nas todas as ocasiões da vida e nas tentações, este voto, mas simplesmente esta é a coisa que temos que lembrar quando temos uma tentação. Eu sou cristão, sou batizado, então eu renunciei a Satanás e aderi ao Cristo. Isto acontece e dá-nos força para continuar e fazer o nosso trabalho. E Deus também faz o seu. Tá bem. Nós Obrigado e desculpa monopolizar o espaço. Não. Se quer alguém perguntar ou completar ou dizer alguma coisa, se faz favor. Padre Joaquim, o Padre Filipe, quem está lá? Não é o Padre Joaquim, é o Joaquim. Posso fazer uma... É outro Joaquim. Outro Joaquim. Aqui o Padre Joaquim de Portugal. Não, é o Joaquim mesmo, da Cristina. Não, ouvi com muita atenção e também acho que uma das dificuldades que temos nesta quaresma mesmo é além do jejum, é também todas as tentações que depois daí advêm. Este é um desafio grande mesmo, nesse sentido. E, claro, mas como disse, temos que dizer assim, olha, vamos começar, é para começar depois a ir até ao fim. Pelo menos tentar. Mas como é que explicou o Padre Jerónimo, a maior tentação é fugir da tentação. Sim, é verdade. E obrigado pela palestra. E pronto, não tenho mais nada assim a acrescentar. Está bem, muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado. Nada, obrigado eu. Padre Alexandre tem última palavra. A última palavra entre os homens. Entre os homens. Das últimas. Muito obrigado. De parte de todos os presentes, queria agradecer a Padre Jerónimo pela esta palestra muito interessante, que inspirou-nos para os dias de Quaresma. E queria agradecer também todos os presentes para a participação. E
desejar a todos no próximo mais encontros como, em primeiro lugar, como ilustre professor Jerónimo Tomás, mas também como outros conferencistas. Obrigado a todos. Temos aqui mais uma palavra que escreveu o Domingos. É o meu afilhado Domingos. O Tavares afilhado de... Campos. Sim, sim. Tavares de Campos. Em certa medida, parece que a tentação é que permite testar o pathos, permite testar verdadeiramente o nosso coração. Mas que dizer que somos cristãos, a tentação permite agir como cristãos. Pois, desde que haja uma força de vontade para isso. Não é? Quando nós começamos, Deus apoia-nos. Creio que seja esta a maior virtude da tentação. Sim, muito obrigado, Domingos. E do Porto, né? Sim. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado a todos. Espero não ter cansado demasiado. Esta reunião está gravada e vou tentar pôr no YouTube e depois distribuir o link do vídeo. Muito obrigado, Padre Pedro, pelo este apoio e organização. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado nós. Obrigado nós.